Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso 7º episódio do Tinga Pod, o podcast de nossa cidade. Ficamos um tempinho sem novos episódios, isso porque nós estávamos mudando o nosso estúdio. Como vocês podem ver, o estúdio ainda está em fase de acabamento, as paredes estão brancas, não colocamos as cortinas, mas estamos de volta. Hoje teremos mais um convidado aqui nessa mesa, onde vamos bater um papo bem bacana, trazendo algumas informações para vocês, informações, creio eu, muito importantes para a vida de todos nós. É só aguardar um pouquinho. Você já é inscrito em nosso canal no YouTube? Ainda não? Tá na hora. Acesse o Portal Tinga no YouTube, faça sua inscrição, ajude o Portal Tinga, ajude o nosso Tinga Pod, o podcast de nossa cidade a crescer. Antes de iniciar o 7º episódio do Tinga Pod, eu gostaria de falar sobre os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores são aquelas empresas locais que acreditam no nosso trabalho, que estão nos apoiando, fazendo com que o Tinga Pod possa acontecer. Vamos começar falando da Zonete, né? A Zonete, que é aquele provedor de internet fibra ótica de verdade, que atende a cidade de Bonito e a cidade de Utinga. Na Zonete você vai encontrar uma equipe super profissional com anos de experiência na área e também um atendimento especializado que não vai deixar você na mão. Venha para a Zonete você também, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na nossa tela e entre em contato com um dos nossos revendedores. Lá você vai ser muito bem atendido e vai encontrar um plano que cabe no seu bolso, com a internet que só a Zonete tem. Qualidade e profissionalismo em primeiro lugar. Falamos agora da Tecmax. A Tecmax, que é a melhor loja de telefonia celular do nosso município. Se você está precisando de manutenção no seu aparelho celular, Tecmax é o lugar certo. E presta atenção para essa novidade da Tecmax. Agora na Tecmax você encontra um equipamento apropriado para fazer a blindagem do seu celular. É isso mesmo. Chegou na Tecmax uma máquina que faz a blindagem tanto na frente como no fundo do seu aparelho celular. E tem mais, blindagem regenerativa. Após essa blindagem, seu celular vai ficar livre daquele risco que tanto incomoda. Isso. Seu celular sofreu risco? Logo ele se regenera e volta a ser como era antes. Isso só na Tecmax você vai encontrar. Visita a Tecmax. O atendimento está sendo feito no prédio da Tecmax, térreo, Rua Boa Vista, número 56, ao lado do Bar do Bido. Na Tecmax você vai encontrar um ambiente climatizado e o melhor atendimento possível para você, cliente especial. E está chegando um colaborador novo em nosso podcast, é isso aí. Quando o assunto é cuidar da sua saúde e da saúde de sua família, o lugar certo é a Farmácia Menor Preço. A Farmácia Menor Preço está com 2 unidades em nossa cidade, uma na Rua Juraci Magalhães, próximo ao Colégio Municipal Senhor do Bonfim, e a outra unidade no bairro Ponte de Tábua, ali na Praça Alcide Porfírio. A Farmácia Menor Preço garante o menor preço em medicamentos, cosméticos e perfumaria e muito mais. Visite as nossas unidades e conheça os nossos serviços. E para que o atendimento seja ainda mais completo na Farmácia Menor Preço, a farmácia conta com o Dr. Henrique, farmacêutico clínico especializado, disponível todos os dias para te atender com segurança e qualidade. Preço baixo, qualidade e atendimento especializado você encontra aqui, na Farmácia Menor Preço, cuidando de você e de sua família. Vem cá! Você está precisando fortalecer a identidade de sua marca? A Senha Design é especialista em design, vídeos e gestão de mídias para empresas. Criamos artes para o digital, logotipos e identidade visual, que são a cara do seu negócio, com cores, formas e elementos estratégicos. Destaque sua empresa com profissionalismo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e entre em contato com a Cian Design. Você vai ter um bom atendimento e vai encontrar aquilo que você precisa para alavancar as mídias sociais da sua empresa. Chegou também para ser colaborador do Portal Tinga e também do Tinga Pod, o nosso podcast, Fábio Transporte. Fábio Transporte, que há 9 anos transporta vidas com segurança. Esse você conhece, Fábio Transporte. Você é de Utinga, Rui Barbosa, Wagner, Bonito e região, que quer viajar para Barreiras, Luiz Eduardo ou Roda Velha? Procure Fábio Transporte. Fábio Transporte, há 9 anos transportando vidas com segurança. Esse você conhece e confia. E tem mais. Fábio Transporte, empreendendo e fazendo a nossa cidade crescer, hoje também conta com um supermercado no núcleo rural.
Lá você encontra cereais, bebidas, açougue completo e a cesta básica mais barata da cidade. Supermercado Núcleo Rural, o núcleo certo da sua economia. Agora sim, depois de falar dos nossos colaboradores, vamos à nossa vinheta e logo em seguida o bate-papo especial com o nosso convidado para o 7º episódio do Tinga Pod, o podcast de nossa cidade. Estamos de volta e agora em definitivo. Estamos gravando o nosso 7º episódio do Tinga Pod, o podcast de nossa cidade. O Tinga Pod, você já conhece, tem o objetivo de trazer profissionais de nossa cidade de diversas áreas importantes, né, que são assuntos pertinentes, assuntos do momento, assuntos que as pessoas querem saber mais. E hoje nós temos um grande profissional, uma pessoa conhecida de todos, trabalha na cidade de Utinga, trabalha em Wagner também, se eu não me engano, ele vai confirmar aqui. E vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui nessa mesa do Tinga Pod. Você já conhece o nosso bate-papo, como é que funciona. E eu queria apresentar esse grande profissional, Amadeu Domingues. Amadeu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer muito grande, né? Queria agradecer por você ter aceitado o meu convite. E hoje nós vamos tentar tirar o máximo desse grande psicólogo aqui da nossa região. Pode se preparar. Olá a todos. Eu quero, professor, primeiro agradecer o convite, a oportunidade. Eu quero dizer que é uma satisfação. Quando o senhor me fez o convite, eu disse que estou honrado, estou mesmo. É um privilégio estar nesse momento, poder compartilhar desse momento com vocês e falar um pouco sobre saúde mental, falar um pouco sobre a vida, refletir um pouco sobre ações que são importantes, que precisamos tomar para melhorar no dia a dia. É isso aí, Amadeu. Primeiro, fiquei meio sem jeito, né? Você falar o senhor, o professor, mas muito feliz também, né? Pela consideração que você acabou demonstrando aí a minha pessoa. Pois é, Amadeu, essa área que você trabalha, psicologia, né? Você é um psicólogo conhecido aqui na cidade, em Wagner, onde você presta serviço também, não é isso? Sim, sim. E psicologia hoje é algo essencial na vida das pessoas, né? E nesse bate-papo eu vou tirar algumas dúvidas, né? Coisa que eu tenho dúvida, queria saber de você e também tentar ver com você sobre essa questão dos atendimentos que você faz, né, no seu dia a dia. Mas antes eu queria... porque assim, eu trago convidados, pessoas conhecidas da cidade. Mas mesmo você sendo uma pessoa conhecida, assim como eu sou uma pessoa conhecida, né? Ainda tem gente que não conhece a gente, não é isso? Sim. Então, eu queria que você assim, fizesse um breve relato, né, de quem é Amadeu, né? Amadeu nasceu onde, quem são os pais de Amadeu, um pouquinho da tua história assim, né? De quando você era aquele menininho brincando aí nas ruas até hoje esse grande profissional que você virou. Primeiro, sou Amadeu Domingues Neto. Eu sou natural de Itaberaba, mas só fiz nascer em Itaberaba. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de Utinga. Eu sou de Utinga, cresci na rua 7 de Abril, muito antes de ter, inclusive, o calçadão, que hoje não existe mais. Verdade. Sou filho de João Araújo e Maria Madalena, que são muito conhecidos também no nosso município. Sou neto de Damarília e de Amadeu. E tenho uma história de um carinho muito grande pela cidade, porque aqui foi onde nasci, cresci, saí para estudar e retornei. E por aqui hoje vejo as coisas acontecendo no dia a dia e o quanto as coisas mudaram. Verdade, Amadeu, é verdade. Você falou uma coisa interessante aí, né, que eu tinha até falado com você anteriormente, sobre o seu nome, né, você chama-se Amadeu, e Amadeu, quem é de Utinga, tem mais ou menos a minha idade, ou um pouquinho mais velho que eu, deve lembrar, né, do avô desse psicólogo, seu Amadeu, nos campos de Utinga, assistindo os jogos nos finais de semana, era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito conhecida, assim como seu pai e sua mãe, né? Madalena, quem não lembra de Madalena na clínica Senhor do Bonfim? Santa Helena, né? Sim. Era Santa Helena, se eu não me engano. Senhor do Bonfim? Na clínica, ela era secretária, né? Atendia lá. E João, não sei se você sabe, seu pai, ele concluiu o ensino médio junto comigo, né? Nós formamos no mesmo ano. Não juntos. Sabia. Pois é. Olha, nós concluímos o ensino médio no mesmo ano.
Pois é, Amadeu. Você falou natural de Itaberaba, mas eu creio que sua mãe foi ter você lá e voltou, né? Só. Então você é de Utinga, rapaz. Eu sou de Utinga. Eu digo isso porque quando eu vou no cartório, né, o pessoal fala naturalidade, eu falo Utinga. Não, mas no documento tá Itaberaba. Exato. Não, eu sou de Utinga, eu só fiz nascer em Itaberaba só, mas eu sou de Utinga com muito orgulho. Pois é, Amadeu. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua profissão. Quem está assistindo esse podcast quer saber um pouquinho mais, né, dessa área tão importante, né, nos dias de hoje. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, vou até dar uma pescadinha aqui, né? Como foi que você decidiu se tornar psicólogo? Algumas pessoas, eu fiz isso por falta de opção. Mas você fez psicologia por quê? Eu sempre conto essa história de todo mundo que me pergunta sobre por que psicologia, Amadeu. Eu digo que a psicologia me escolheu. Eu fui um aluno no ensino médio que tive diversas dificuldades, principalmente na área das exatas. E me identifiquei muito com a redação, com a gramática, com o português. Tive professores excelentes. Inclusive, me orgulho, agradecer ao Senhor, que foi meu professor. Muito obrigado. E tenho muito orgulho de falar isso, que vocês transformaram minha vida. Eu sou muito grato, eu estudei no Colégio Senhor do Bonfim, eu concluí meu ensino médio no Colégio Senhor do Bonfim. E sou muito grato a essa educação que me motivou a acreditar mais em mim. E quando eu falo que a psicologia me escolheu, é porque no período do vestibular, eu prestei vestibular para odonto e prestei para direito também. Na época que eu fiz o Enem, a minha nota da redação, na época na UFES para odonto, eu fui eliminado pela redação. E eu busquei uma bolsa pelo ProUni para psicologia. Sim. A nota que eu tive no Enem em redação, ela foi elevada. Isso ajudou muito a minha classificação para conseguir a bolsa. Eu ganhei 50% primeiro para poder estudar em Salvador. Morei na Casa Estudante. Outra coisa que eu tenho muito orgulho de dizer também, aprendi muito na Casa Estudante. Amadureci bastante. Coisas que eu precisava passar para poder valorizar determinados momentos. E fiz muitos amigos. Inclusive a minha esposa eu conheci lá. Sim, a minha esposa, Mona Lisa, ela é enfermeira. E ela morou também na Casa Estudante. Aí eu saí de Utinga, fui pra feira primeiro, fiz cursinho, aí consegui uma bolsa, 50% de psicologia, e fui com uma ideia na cabeça. Eu vou passar um período aqui, e só vou ficar se eu conseguir mais 50%, se eu conseguir uma bolsa 100%. E Deus é tão bom, Deus é maravilhoso em minha vida, que eu fiz o Enem novamente e tive a nota ainda maior na redação. Que bacana. E graças à redação eu consegui a bolsa para psicologia de 100%. Ainda tive uma ousadia maior, que na bolsa que eu já tinha na faculdade, eu mudei de faculdade com bolsa e tudo. E na época aquilo foi um desafio muito grande, porque todo mundo falava que não dava certo, que era impossível um bolsista do ProUni estudar em outra faculdade com bolsa e tudo. Consegui transferir, me informei numa faculdade particular e não paguei nada. Eu achava engraçado que no período do curso o pessoal falava, você viu que aumentou a mensalidade? Eu falei, não. Eu não vi isso, não. Quem é? Você é filho de deputada? Esse menino do interior é filho de deputada. Eu falei, não, eu sou bolsista do ProUni. Então, bacana, graças à educação pública. Exatamente. Olha, Amadeu, você falou algumas coisas aí que de muita relevância, sabe? Primeiro, ter estudado numa escola pública, no Colégio Municipal Senhor do Bonfim, né? Uma escola tão importante no nosso município. Não porque eu trabalho lá, mas porque é uma escola importante mesmo, né, no nosso município. E tem uma história, né? Lembro de você, sim, na escola, você disse das suas dificuldades. Sim, você tinha as suas dificuldades, mas lembro também de você, do interesse que você tinha em aprender, né? Coisas que a gente tem dificuldade em ver hoje nos nossos alunos. E você era um aluno diferenciado desde aquela época. E uma outra coisa de bem relevância que você falou aí, a questão da Casa do Estudante, né? É engraçado que no episódio 6 do nosso podcast, a nossa entrevistada, né, Mariana, que é coach, ela também, né, falou sobre a Casa do Estudante, ela morou na Casa do Estudante, e a importância que essa casa tinha, né, para os nossos alunos, né, que concluem o ensino médio aqui na cidade. Pois é, muito bonita essa história sua, né? Conheceu a esposa, né, sim. Na Casa do Estudante e tal. Fiz muitos amigos na Casa do Estudante. Conheci muita gente. Mas assim, então, esse foi o motivo pelo qual você ingressou no... Assim, você falou uma outra coisa que eu ia comentar, a questão de mudar de faculdade, né? Sim. Você estava em uma faculdade e mudou para outra, sendo bolsista com a mesma bolsa, não foi isso? Eu ia até falar uma coisa aqui, para quem está nos assistindo. Isso que a Amadeu fez, a minha filha também fez,
ela passou com bolsa 100% no ProUni, na Universidade Católica de Brasília. Olha que foi estado diferente. Sim. Ela começou na Universidade Católica de Brasília e aí fez um semestre lá e no segundo semestre ela conseguiu transferir a bolsa dela para a Católica de Salvador. Que maravilha. Para quem não sabe disso e tem vontade de repente, né, de tentar mudar de faculdade, eu acho que pode tentar, que pode conseguir. Então, Amadeu, quase não sai o nome. Você sendo psicólogo, são muitos os desafios, né, que você enfrenta no seu dia a dia. Quais são os maiores desafios na vida de um psicólogo nos dias de hoje? Professor, quando fala em desafio, o primeiro que eu vejo é lidar com a sociedade. A sociedade, infelizmente, ainda é uma sociedade muito preconceituosa. Quando se fala em psicologia, as pessoas acham que falar em saúde mental, de maneira geral, é para doido. Então, quem vai ao psicólogo é doido, quem vai ao psiquiatra é doido. Eu gosto muito de falar sobre isso ainda e fortalecer. Tem essa discriminação, né? Ainda tem essa discriminação. Inclusive, quando eu falo que eu sou psicólogo, já tem 10 anos, eu vou ao psicólogo, eu faço terapia, e eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, para que a gente consiga quebrar essas barreiras, esses entraves, para que a gente consiga levar a psicologia cada vez mais perto das pessoas, para que as pessoas tenham acesso a um cuidado maior em saúde mental. Até quando a gente fala no trabalho em psicologia, eu acredito muito no trabalho em saúde mental, que ele salva vidas. É verdade. E falar sobre isso é parar com o preconceito, parar com a discriminação, é parar de achar que tudo é bobagem, que tudo é presepada, que se fulano tá assim porque tá querendo chamar a atenção. É verdade, Amadeu. Tem muito disso hoje, né? Tem muito disso ainda. Amadeu, tinha uma pergunta que eu queria te fazer, né? Vou aproveitar esse gancho. Você lida, né, com uma carga emocional muito grande no seu dia a dia. Às vezes, né? Às vezes não, a maioria das vezes não tua, mas a carga emocional que os outros te levam, né? Como é para lidar com essa situação? Você passa o dia, né, tentando resolver, né, esse tipo de problema e o teu dia a dia, assim, como é que fica a tua cabeça depois disso tudo? Daí a importância da terapia, professor. A terapia ela é essencial para que a gente se conheça, para que a gente potencialize os pontos que precisam ser melhorados e principalmente para que a gente aprenda a separar o que é seu, o que é do outro. Eu brinco com as pessoas e falo assim, gente, ninguém me convida e fala, mas eu fiz um bolo para você. As pessoas me procuram porque estão com algum problema, Sim. porque estão com uma situação que não conseguem resolver sozinho. Eu vou buscar ajudar, nós vamos criar um caminho em psicoterapia e a pessoa é que vai trilhar esse caminho, que vai caminhar. Nós vamos juntos elaborar as ferramentas necessárias para que ele siga. E depois que eu saio do atendimento, eu preciso saber separar as coisas. É isso que eu ia te perguntar. Não já chegou assim um momento de você sair, né, do atendimento e aquilo ali te tirar o sono? O sono não necessariamente, mas isso traz um desgaste, sim. Já chegou a situações onde eu atendo, ou durante o dia eu atendo até mais tarde, aí você está cansado fisicamente e também a questão psicológica, né? Sua mente está cansada. A gente usa de algumas estratégias para descansar, aí eu reforço a importância da terapia, porque através da psicoterapia, nós encontramos, inclusive, caminhos para lidar com as questões emocionais, com as questões, inclusive, de administração da energia física, da energia mental, para que a gente consiga, principalmente, separar. Peraí, o que está acontecendo aqui não é meu. Quando eu saio do consultório, eu preciso fechar a porta e deixar as demandas lá. As demandas que eu tratei ali, eu busquei ajudar a pessoa a seguir adiante, a buscar um novo caminho. Sempre vai ter um novo caminho. Da mesma forma, eu faço terapia, eu como psicólogo, eu tenho também o meu psicólogo, em que eu faço as minhas terapias semanais, onde eu vou abordar sobre as minhas demandas, sobre as minhas características e, principalmente, as minhas dificuldades. Eu considero que todos nós, como seres humanos, temos pontos a serem melhorados. Sim, todo santo dia. É verdade, Amadeu. É verdade. Muito bom. Pois é, Amadeu. Essa área que você trabalha, há muito pouco tempo, era uma área que as pessoas tinham muito preconceito mesmo, né, em procurar um psicólogo. Como você mesmo falou, as pessoas achavam que psicólogo era só um maluco que tinha que ir. Mas eu sou professor, você sabe, e a gente tem presenciado cada vez mais a necessidade, né, de um profissional dessa área, principalmente nas escolas, porque os nossos jovens estão passando por momentos não muito bons, né, por diversas situações, né, que algumas a gente sabe, outras não.
E o meu filho, ele precisou fazer, né, também uma terapia. E antes eu tinha um pé atrás. E depois que ele começou, ele mesmo chegou aqui para mim falando aqui em casa que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo. Depois que ele começou, ele disse todo mundo deveria fazer. Essencial na vida da pessoa, né? Fala um pouquinho sobre essa situação, Amadeu, das pessoas, da necessidade que as pessoas têm de procurar um profissional dessa área. Sim. Eu considero que sim, é essencial que a gente busque a terapia, que a gente busque por um profissional, para que a gente possa se conhecer melhor, né? Desde que eu passei a fazer terapia, desde que eu trabalho com psicologia, eu pude perceber aspectos meus que eu não tinha percebido antes, das minhas potencialidades, dos pontos a serem melhorados. Por quê? Porque quando a gente fala em terapia, a gente fala no autoconhecimento. E muitas das vezes as pessoas, elas param num problema e falam, mas isso é um defeito meu, então eu não posso mudar, eu não posso resolver. Quando se fala em terapia, eu busco mudar a palavra defeito por pontos a serem melhorados. O que eu posso melhorar? O que eu posso potencializar? Está funcionando do jeito que está? Não, então vamos melhorar, vamos fazer mais. E através da psicoterapia nós temos ferramentas adequadas, inclusive baseada em evidência, baseada em estudo, não é aleatório. Eu falo com o pessoal, o pessoal acha até engraçado. Gente, eu não estou tirando isso do bolso, não. Isso aqui tem estudo por trás. Sim. E quando a gente começa a experimentar a terapia na vida, a gente começa a perceber o quanto nós podemos fazer melhor. Primeiro, por quê? Porque eu considero que a primeira característica que nós temos em sociedade é deixar para amanhã, deixar para depois. É verdade. Amanhã eu faço, depois eu cuido, depois eu vejo. Mas quando o copo enche, é que as pessoas, agora eu vou buscar, eu quero mudar de uma vez. De uma vez também não vai funcionar. É verdade. Você não tem costume de fazer atividade física, por exemplo. Você nunca caminhou, nunca correu. Aí você vai correr uma maratona, você vai se lesionar, você vai se machucar. Quando eu vou para terapia, eu vou começar a conhecer quais são as minhas potencialidades, quais são os pontos a serem melhorados. Por qual caminho eu posso ir para fazer melhor ainda. Verdade. E através de um profissional ele vai me guiar nesse caminho aí. É verdade, Amadeu. E os dias de hoje são dias difíceis. As pessoas têm que ter mesmo uma cabeça muito boa para poder lidar com as situações, né? Pois é, gente. A gente está aqui no 7º episódio do nosso podcast, é o Tinga Pod, o podcast da nossa cidade. E hoje eu tô assim, como sempre, né? Os podcasts que a gente grava aqui, eu fico maravilhado, mas hoje realmente o bate-papo tá muito bacana e vocês estão vendo, né, o profissionalismo desse rapaz que está aqui, Amadeu Domingues, Amadeu Neto, né? Isso, Amadeu Neto. Ô, Amadeu, eu deixei uma caixinha de pergunta no portal Tinga, que é um portal de notícias que a gente tem na cidade. Inclusive, gente, vocês acreditam que Amadeu disse que não segue o portal Tinga? Ele nem sabia que existia o portal Tinga. Sabia, é porque Amadeu tá por fora das coisas, pessoal. A culpa não é do professor Ney, não, a culpa é de Amadeu mesmo. Pois é, Amadeu. E eu deixei uma caixinha de pergunta lá para se alguém quisesse fazer uma pergunta para você, né? Falei que a entrevista ia ser com você. Ótimo. E tem algumas aqui que eu vou passar aos poucos. Que bom. Uma delas, o seguidor do Portal Tinga perguntou quais são os profissionais, aliás, profissionais de qual área adoecem mais atualmente? Professor, de maneira geral, todas as áreas sofrem, principalmente por questões voltadas ao acúmulo. Sim. Ao acúmulo emocional, ao acúmulo de problemas. Mas as áreas que eu mais recebo demanda, que eu mais trato na área clínica, são as áreas da saúde e da educação. Inclusive, eu admiro demais o pessoal da educação, porque eles me inspiram. Porque numa sala de aula lida com diversos tipos de pessoas diferentes. E não é fácil. Não é fácil de Não forma é fácil. alguma. Olha, E aí, a família cobra muito do professor. Exatamente. Desde o ensino básico até o ensino superior. Ô, Amadeu, eu vou te interromper nessa resposta, né? Muito boa a tua resposta, mas eu vou te interromper porque um outro seguidor fez uma pergunta relacionada a isso que você falou. Eu sou professor, eu sei a carga emocional que a gente tem todos os dias. São pessoas diferentes na sala de aula, uma sala heterogênea, né? Todas as salas são heterogêneas e não é fácil, né, a gente lidar com essas situações. E uma seguidora, ela colocou lá na caixinha de resposta, né? Uma pergunta para você. Ela colocou: sou professora e tenho vivido momentos de estresse ao limite. Você não acha que as escolas deviam ter um psicólogo para atender também os professores? Com certeza. Inclusive, um dos planos futuros é que a gente consiga alcançar isso. Não só para o aluno,
quanto para o professor também. O professor, ele é um profissional muito adoecido por causa desse acúmulo. As pessoas precisam entender, primeiro, que isso tem melhorado bastante, professor, mas eu tenho observado nas ações que eu faço nas escolas, e eu sempre fortaleço com os professores sobre a importância do papel da família. Está faltando nos dias de hoje referência familiar. E na ausência da referência familiar, o aluno ele já chega na escola adoecido. E se o professor não souber lidar com isso, não souber como acolher, não souber como separar as coisas, porque assim, existem metodologias para isso em que o professor consiga abarcar melhor essa situação e ponderar. Amadeu, mais uma coisa que você falou aí que encaixa exatamente no que eu ia dizer. Olha só, eu vou, né, acrescentar a pergunta que essa professora fez, porque eu também sou professor e eu sei, né, o que a gente passa em sala de aula. Você falou de o professor, né, não ter aquela manejo, né, para resolver determinado tipo de situação. E aí eu fico observando, nós temos coordenadores pedagógicos, né, para nos orientar quanto ao trabalho de sala de aula, mas o coordenador, ele orienta quanto à questão pedagógica. Sim. Essa questão emocional, seria imprescindível a gente ter um psicólogo dentro da escola, entendeu? Para estar atendendo ali essas demandas. Os professores sofrem demais no seu dia a dia de trabalho, né? Não é fácil. Eu estou dizendo isso porque eu estou chegando ao meu limite. Tanto é que eu estava com uma carga horária muito extensa e eu resolvi abandonar, né, uma parte dela porque eu não estava aguentando mais, sabe? São mais de 30 anos de sala de aula e não está fácil. Então, se nós estivéssemos nas escolas, né, seria muito importante, principalmente nesse momento, né, que a gente passa, o mundo passa, na verdade, não é só o Tinga, não é só Bahia, não é só Brasil, é o mundo. Nesse momento que o mundo passa, o profissional da psicologia tem uma extrema importância na vida das pessoas. Penso assim. Sim, você concorda comigo? Demais. Inclusive, como eu falei, é uma esperança minha e o trabalho já está sendo feito, professor. Já tem algumas escolas, inclusive, que eu consigo participar de ações onde a gente conversa com os professores sobre o que nós podemos fazer de melhor e, principalmente, como nós podemos potencializar a nossa ferramenta profissional para que a gente pare de esperar no outro, que a gente pare, inclusive, muitas das vezes o professor ele quer abraçar o mundo e achar que o problema do mundo ele precisa resolver. Não, vamos dividir? Sim. Que tal se nós aprendemos a dividir o peso? E aí vamos convidar as famílias para vir. Inclusive, eu faço alguns trabalhos na educação nas escolas particulares aqui, mais especificamente no Colégio Ed Mônica, onde a gente tem a oportunidade de falar com os pais sobre as características da família, sobre a importância da participação da família na escola. Isso já tem trazido bons resultados, ao ponto que o professor já consegue, eu consigo agora falar melhor sobre esse tema, conversar com o pai, e principalmente o pai tem participado mais, entendido qual é o papel da família e onde a família pode ajudar na educação para que não sobrecarregue. Porque eu tenho uma situação que eu visualizei de uma mãe que ela foi na escola deixar o filho estava adoentado, estava com febre e tudo mais. Não, pronto, deixa aí que eu não tenho tempo não de cuidar dele. Mas mãe, se você não tem tempo, como a prova vai ter com 20 alunos dentro de uma sala? Se você como mãe não pode... toma aqui, eu trabalho no CRAS, o senhor falou que a questão trabalha em Wagner, eu trabalho no CRAS de Wagner. E aí as pessoas vão lá, Amadeu, eu vim trazer esse menino aqui para você dar pro juiz. Como assim? O juiz recebe as crianças lá, Ô mãe, não é assim não. Eu vim aqui porque eu não aguento mais esse menino, porque eu quero que você fale com o juiz, pro juiz pegar ele. Nossa, mas o juiz vai pegar essa criança? Ô mãe, não é assim não. Muito pelo contrário, mãe. O juiz vai te buscar, te trazer uma reflexão sobre tuas responsabilidades. Qual é o teu papel? Qual é o papel da assistência? Qual é o papel da educação? A educação não é um depósito. Para os problemas que eu tenho, eu deixo lá que a educação vai resolver tudo. Não. A educação faz uma parte, nós vamos fazer a nossa parte como profissionais e a família faz outra. E o trabalho em conjunto vai fortalecer esse vínculo. É verdade. Muito interessante isso que você falou, Amadeu. Ainda falando, né, desse tema ligado à educação, tem uma pergunta aqui que encaixa muito bem nisso. Como eu disse, todos sabem, né, eu sou professor. E nós temos lidado assim com um número muito grande de adolescentes com ansiedade e depressão nas salas de aula, sabe? E isso tem tirado assim o sono dos professores.
E não é uma coisa assim, aconteceu aqui, daqui um mês, 2 Não meses é vai acontecer. esporádico. Não, É constante. Sim. Todos os dias, eu que trabalho numa escola grande, todos os dias a gente vê isso, Sim. né? E a pergunta que tinha aqui tem a ver, né, com isso. Diz assim, quais são, se você pode nos falar, né, quais são os sinais de que alguém pode precisar de ajuda psicológica? Na verdade... Tem algum sinal, né? O jovem demonstra algum sinal de que está precisando de um atendimento psicológico? O senhor fala voltado à ansiedade? Ansiedade, Porque, por exemplo, essas doenças emocionais, né, do momento. Vamos falar de ansiedade, que é a principal. Quando se fala em ansiedade, eu gosto sempre de destacar isso. Gente, a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. Na nossa fisiologia, a ansiedade ela serviria para nos ajudar em um momento difícil. Por exemplo, quando a gente está ansioso, a gente vai transpirar, o coração dispara. É o nosso corpo se preparando. Ó, se for precisar correr, vamos ficar pronto. Vamos estar pronto para o impacto, para a batalha. Só que na situação de hoje, nós não precisamos mais do embate. Não precisamos mais lutar para conquistar as coisas. E aí, nós temos, como eu falei no início da conversa, nós temos a característica de armazenar muita coisa. O que é que está sendo armazenado? Quando a ansiedade vem, ela vem à tona levando tudo aquilo que foi armazenado. Aí vem os sintomas físicos, os sintomas emocionais, vem o acúmulo. O adolescente ele tem a característica, hoje em dia, com o advento da rede social, de acumular muito conteúdo. Mas que conteúdo é esse? O que é que tem aí? É a geração do imediatismo, né? Do imediatismo, que tem aumentado os casos de ansiedade. Sim. E a ansiedade é só a ponta do iceberg, sim, quando a gente fala em saúde mental. Mas do nada eu fiquei ansioso. Se nós formos observar, não foi do nada. Isso foi de um acúmulo que vem... Mas, Amadeu, se fosse para destacar um adolescente, qual seria o sinal de ansiedade neles? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoas que com ansiedade elas ficam mais retraídas e tem pessoas que com ansiedade ficam mais agitadas. Então vai variar muito. Isso vai ser observado no comportamento daquele adolescente. Como é ele na sala de aula? Ele é mais retraído? Quando em momentos oportunos ele consegue se expressar? Então vamos avaliar, porque nem tudo é ansiedade. Então nós precisamos observar essas características e principalmente entender que nós somos diferentes. É verdade. Já que nós somos diferentes, uma pessoa vai conseguir se expressar de uma forma, outras vai se expressar de outra, e nós vamos observar no meio desse caminho o que pode ser melhorado. E deixar de lado, como eu falei a questão da internet, deixar de lado essas telas, esses vídeos prontos, esse imediatismo que tem aumentado. Rapaz, você falando aí do imediatismo, dessas telas, é impressionante. A rede social, ela vai moldando a cabeça da pessoa, sabe? Você vê, o Instagram, ele permite vídeo de no máximo 1 minuto e meio. E tem uma outra rede, eu nem vejo muito ela, o Quai, se eu não me engano, né? É coisa de alguns segundos o vídeo, sabe? E aí, nós temos um podcast desse, um assunto tão interessante que a gente está debatendo, podcast que vai durar aqui 1 hora e pouco. As pessoas não assistem todo porque não tem paciência. Não tem paciência. Sabe? As redes sociais, as mídias de hoje, elas estão moldando a cabeça da pessoa para isso. Sabe? Antigamente, as pessoas, quando não tinham redes sociais, as pessoas liam muito, né? Pegavam um livro para ler. Sim. Hoje as pessoas não têm paciência de ler uma folha. Se tiver um comunicado na folha escrita de cima e embaixo, as pessoas deixam lá e não vai ler. Sim. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Inclusive, quando se fala em podcast, o que mais é visualizado são os cortes, porque o pessoal quer um pedaço daquele tema. Então você tem que fazer uma thumb, que vocês falam, né? Sim. Chamativo para saber, o assunto tá aqui. Pega essa parte aqui, a pessoa vai ver o corte. Não, a gente faz, eu faço inclusive o corte, coloco no portal. Você vê, eu coloco na nossa página do portal vídeos, né, de notícias, vídeos pequenos. Nós temos 10, 12, 15, 20, 30 mil visualizações. A gente pega um podcast desse, com um tema tão importante, tem 300, 400, 500, 600 visualizações. Sim. São as pessoas que realmente estão interessadas em ver. Né? Então, são dias difíceis. Sim, né? Mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor, né? Inclusive, eu sou uma pessoa muito esperançosa, viu? Eu tenho muita esperança que consigamos, através desses momentos aqui, desse diálogo, conscientizar o quanto nós podemos mudar. Eu tenho acompanhado as famílias aí, que esperam muito dos profissionais fazer a parte deles, mas não têm entendido que a família pode participar também. Pode fazer a parte. Fazer até o que a gente já chama na psicologia de higienização do sono, por exemplo. Eu tenho visto muitos adolescentes com dificuldade para dormir, porque antes de deitar tá com o celular na cara, tá ali com aquela tela ativando o cérebro e tudo mais. E a gente começa a conversar com as famílias, que tal se nós mudarmos essa rotina
Tá faltando, inclusive, eu sempre conto essa história, né? Meu pai, ele veio da zona rural, né? Sim. Ele é do rock. E aí ele contava muitas histórias da infância dele, como era a infância na casa dos pais, que tinha... Eu sempre me lembro dele contar que tinha uma mesa enorme na sala, onde todos os irmãos sentavam-se à mesa para almoçar. Todos trabalhavam na roça, todos davam duro, se viravam, mas na hora do almoço tinha que estar ali. Todo mundo junto. Que era a hora do vínculo, da conversa com os pais, de levar um puxão de orelha, Sim, de alinhar as coisas. Hoje em dia não. É Hoje em dia o pai está no quarto almoçando, o filho está na sala, o outro está na cozinha, almoçam em horários diferentes e na maioria das vezes é com celular. A maioria das vezes. E alguns não visualizam nem o que tem no prato, porque o celular está aqui do lado, entendeu? Sim. É difícil. Tem uma coisa aqui, Amadeu, que eu queria ver se você pudesse nos responder. Talvez seja até um pouco difícil. Tem como diferenciar, já que a gente está falando de ansiedade, tem como diferenciar uma tristeza comum? Porque tristeza, todo mundo, né, passa por momentos tristes, né? Sim. A gente fica triste, mas depressão não é todo mundo. Sim. Tem como diferenciar uma tristeza comum de uma depressão? Sim. Primeiro, a gente tem que precisar observar a constância, a repetição daquele acontecimento. Então, não é porque nem toda tristeza é depressão. Então, para nós chegarmos a um diagnóstico de depressão, inclusive, é necessário avaliar diversas características. Então, é muito aconselhável que o profissional, tanto de medicina quanto de psicologia, na avaliação, ele consiga observar aquele paciente não só em um momento. Ele consiga acompanhar aquele paciente para chegar a um diagnóstico de depressão. Por quê? Porque a depressão, inclusive, ela vai fluir para diversas questões, diversas características. Então vai a depressão leve, a depressão que é mais severa. E não necessariamente tristeza é depressão. Mas se aquilo se repete, se aquilo tem uma constância, se aquilo está impactando no dia a dia, nós vamos observar com maior cuidado para tratar melhor esses aspectos voltados à ansiedade, para que não chegue a desenvolver uma depressão, ou se estiver em um momento de depressão, entender que tudo tem um tratamento. E aí, quando quiser, a gente pode entrar a questão da importância do tratamento medicamentoso também, que é outra questão na nossa comunidade que tem muito preconceito. Porque psiquiatra é para doido, porque esse remédio vicia, vai dopar, fulano, não sei quem é dependente. Eu falo que a grande maioria dos casos de pessoas que têm dificuldades com medicação, uma certa dependência mais severa, o tratamento está sendo feito de maneira errada. Maneira errada como? Porque a pessoa vai no médico uma vez só e some, não volta mais. Toma medicação, melhorou um pouquinho, pronto, não vou tomar. Ele, por conta própria, decide parar o uso da medicação, mas não entende que o tratamento em saúde mental é um acompanhamento. Sim. Não é tomar uma vez e pronto. A gente está acostumado, Ney, o tomodoril, a dor sumiu, né? Quando se fala dor emocional, não. Por quê? Porque aquela dor emocional, ela foi sendo construída no decorrer da vida. Não foi do nada. Mas do nada eu me senti ansioso. Eu dou sempre esse exemplo, é um exemplo bem simples. É um conjunto de situações. Né? O exemplo que eu dou é um exemplo bem simples. Nós temos esse copo aqui. Esse exemplo eu dou para todo mundo. Eu falo com todo mundo esse exemplo. É bem simples mesmo. Se nós pegarmos esse copo e colocar embaixo da torneira, deixar ele pingando nele, no final do dia ele tá cheio. Mas, Amadeu, do nada eu fiquei. Não foi do nada. Você veio acumulando diversas coisas. Uma situação que você vivenciou e foi guardando. Situações que você visualizou que nem são suas. E você foi guardando, foi acumulando, acumulando. Verdade. Muito bem colocado aí para essa situação. Pois é, gente. Esse é o nosso episódio 7 do Tinga Pod, o podcast da nossa cidade. Hoje nós temos como convidado aqui um psicólogo, né, que atua em nossa cidade, também atua na cidade de Wagner, como ele falou aqui, no CRAS, da cidade de Wagner. E está nos tirando muitas dúvidas, né, dúvidas bem pertinentes ao momento que a gente vive, né, um momento muito difícil para as famílias, para as pessoas no geral. Amadeu, eu tenho uma dúvida, e você pode, né, sanar essa dúvida minha aqui agora. Você falou sobre a questão de medicamentos, né, que as pessoas às vezes precisam tomar. O psicólogo, qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? O psicólogo pode passar medicamento, pode medicar um indivíduo, ou só o psiquiatra pode fazer essa prescrição? Excelente pergunta, professor. Inclusive, essa é uma dúvida muito comum. O psiquiatra, ele é um profissional de medicina, que ele fez a faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria. Sim. Ele quem faz a prescrição medicamentosa. O psicólogo, ele não pode passar medicação, ele não pode prescrever, ele não pode interferir diretamente no uso ou não da medicação, inclusive. É bom a gente salientar isso.
ele vai atuar em parceria com o psiquiatra. Então, o ideal é que o profissional de psicologia ele tenha um contato direto com o psiquiatra do paciente para que sejam elaboradas estratégias para poder avaliar melhor o funcionamento daquela medicação no paciente. O psicólogo ele vai avaliar como está o funcionamento daquela medicação. Entendi. Através dos atendimentos, e ele não pode interferir se começa, se termina, se para, se continua. Entendi. Entendi. Realmente eu tinha essa dúvida. E é engraçado como as profissões, né, elas estão assim, interligadas umas às outras. Tem uma profissão nova que é recente, né, as pessoas começaram a aparecer, que é o coach. Sim. Né, as pessoas estão fazendo esse trabalho. E a minha última entrevistada aqui no Tinga Pod era uma coach aqui da nossa cidade, Mariana, você conhece, sim, né? Sim. E ela até falou sobre isso, que às vezes que ela faz um trabalho de orientação, né? Orientação, né, em vários sentidos, profissional, amoroso, essas coisas. E ela disse na entrevista passada que às vezes ela percebe que a pessoa está procurando um psicólogo. Aí ela orienta, ela disse, olha, meu trabalho não é esse, né? Você procura um psicólogo, porque ela sente que a pessoa vai, né? Que a necessidade mesmo era de um psicólogo e não de um coach. Sim. Muito interessante isso. Amadeu, existem muitos mitos, né? Muitos mitos em relação à saúde mental. Como eu estou falando sempre aqui, né? São coisas novas. Talvez não, já existia, mas a gente, né, não tinha uma frequência, né, de tantos problemas como a gente tem agora. Quais são os mitos mais comuns sobre saúde mental? Professor, existem diversos, inclusive um dos papéis do psicólogo, do profissional de saúde mental, é cada vez mais desmistificar essas situações. O principal mito é que psicólogo é para doido, e sempre quando eu falo, gente, é para todo mundo, ao ponto que eu sou psicólogo, eu já atuo com isso há quase 10 anos, e eu vou ao psicólogo também, eu faço terapia, eu busco elaborar estratégias que melhorem o meu desenvolvimento pessoal. E outro mito importante é que a medicação psiquiátrica é para doido também, que vai dopar, que vai viciar, vai causar uma dependência. A gente escuta isso todos os dias. E aí nós, como profissionais, a gente vai buscar esclarecer isso para a comunidade e cada vez mais conscientizar sobre a importância do tratamento em saúde mental, de que psiquiatra é para todo mundo. Então eu falo assim, ó, eu sou psicólogo, eu vou ao psicólogo, se meu psicólogo falar assim, Amadeu, é preciso psiquiatra. O primeiro aí no CAPS sou eu, sem problema algum, professor. Eu vou à unidade do CAPS se for preciso, eu vou ficar com o pessoal lá esperando o meu atendimento e quebrar esse preconceito de que a saúde mental ela deve ser tratada. É aí a importância de nós entendermos que nós precisamos buscar por um tratamento. E esse tratamento ele deve ser acessível a todos. Antigamente nós tínhamos até uma certa dificuldade de acesso aos profissionais, porque essa era uma área ainda muito escassa no interior. Hoje não. Hoje, inclusive, nós temos a possibilidade de encontrar profissionais online em qualquer lugar do mundo. Sim. Não tem por que não acessar. Essa facilidade também, então, né? Isso já ajuda muito a quebrar esse preconceito. Eu ainda encontro com pessoas que têm receio de falar, eu faço terapia. Eu falo, não, eu faço terapia. Isso tem me ajudado bastante. Isso tem, inclusive, me mostrado situações que eu não tinha percebido, que podem ser melhoradas e, principalmente, conscientizar as pessoas de que a medicação psiquiátrica ela funciona, ela é muito segura se for feita de maneira correta. Pois é, Amadeu, você falou uma coisa interessante aí, eu até lembrei do que eu falei aqui anteriormente, né, quando o meu filho começou a fazer terapia, ele chegou, né, mesmo aqui em casa dizendo que no pensamento dele, o que ele viu, todo mundo deveria fazer, que é algo essencial na vida das pessoas. E aí se encaixou com o que você acabou de dizer. Você também faz, você é psicólogo, você atende as pessoas, você escuta as pessoas, mas você também vê a necessidade, né, de procurar esse profissional. E isso aí reforça o que ele me falou. Né? Então, eu vejo a psicologia hoje como uma das profissões do momento. E como você mesmo falou, um tempo atrás não era assim. As pessoas tinham um preconceito muito grande, né? Então, parabéns pela sua profissão. É uma profissão muito bacana. E a gente espera que as pessoas tenham mais consciência, né? E saibam procurar no momento certo. E falando disso, né, eu queria te perguntar, quando é que uma pessoa... A gente falou quando a gente identifica, né, que a pessoa pode estar com uma tristeza comum, uma depressão. Mas assim, a pessoa, ela mesma, como é que ela sente, o que é que ela deve perceber em si que está no momento dela procurar um psicólogo?
Como a gente falou anteriormente, Ney, isso vai muito da questão da interferência na vida dela, no dia a dia. Se tem situações básicas que ela não consegue desenvolver de maneira comum, tranquilo, é preciso avaliar melhor. Por exemplo, tem situações, e a gente volta a falar da ansiedade, a gente volta a falar da depressão, em que a pessoa não consegue desenvolver atividades rotineiras. Então, se isso está interferindo no seu dia a dia, por que não buscar ajuda? O problema é que as pessoas deixam acumular e achando que tudo é normal, tudo é comum, e é assim mesmo, e é normal sofrer, é normal passar por determinadas coisas. A gente vai passar por diversos desafios, mas carregar esse peso pro resto da vida, não. A vida é uma descoberta constante. Eu gosto de dar esse exemplo, é como se nós estivéssemos carregando uma mochila e nós estamos indo numa caminhada. Cabe a mim escolher o que eu levo. Se eu passo na minha vida recebendo diversos pesos, diversas pedras, eu vou levar esse peso para quê? Eu vou levar para onde? Onde é que eu vou usar? Na psicoterapia nós vamos aprender quem nós somos, o que nós podemos fazer, e quando alguém vier me dar aquilo que não me acrescenta, eu não aceito. Nós estamos numa situação atual onde as pessoas elas aceitam tudo que é dado. Toma aqui, tome um problema, resolva para mim, e vida que segue, porque a vida é assim mesmo, e é difícil, e a vida, outro dia uma pessoa falou, mas Amadeu, a vida é sofrimento, é para sofrer mesmo. Não. O sofrimento ele tem que ser uma situação pontual, não constante, não tem que ser uma rotina. Nós não podemos viver sofrendo. E buscar pela terapia, inclusive quando eu me conheço, através da psicoterapia, quando a pessoa me cobra uma coisa que não é minha, aquilo que eu não sou, peraí, isso aqui não é meu não. Verdade. Eu vou saber separar o que é meu, o que é do outro, e vou saber, isso aqui tem um ponto realmente que eu posso melhorar, e principalmente entender isso, que existem diversos pontos a serem melhorados, a serem desenvolvidos, características a serem potencializadas. Então, eu conheço pessoas que desde a infância carregam traumas. Esses traumas precisam ser tratados. Mas a vida é assim mesmo, que a vida eu sofri e eu vou levar isso para minha vida. Que tal? Se essa situação que você passou servir como aprendizado para você se tornar mais forte e fazer melhor, e principalmente para que você não replique, para que você não repita. Para que aquela situação que aconteceu com você, você não faça com o outro também. Você não replique aquilo que te causou um mal. E as pessoas acham que é normal sofrer, que inclusive se tiverem a oportunidade de fazer com que o outro sofra, vai fazer. Porque a vida é assim. Para ser forte tem que sofrer. Não precisa sofrer não, viu? Para ser forte... Tá parecendo o pensamento daquelas pessoas que viveram há 50 anos atrás, né? Sim. E ainda se arrasta. É por isso a importância, professor, de um podcast como esse. Para que a gente dê livre acesso à informação, a importância do tratamento em saúde mental e principalmente que todos nós podemos melhorar. Porque nós já conseguimos, inclusive, através de estudo científico, identificar o adoecimento de um adulto que foi desenvolvido na infância. Que ele foi sendo armazenado, foi sendo potencializado, e agora nós conseguimos tratar e dar um novo sentido para a vida dele. Entendi. Rapaz, é muito interessante tudo que você tem falado aí. Eu realmente estou maravilhado com esse podcast, assim como os outros, né? Que não fiquem com ciúmes. Todos eu fico maravilhado, porque são temas diferentes, né? Nós tivemos aqui Paula Lins falando sobre a profissão dela, muito bacana, um tema muito interessante. Professor João Mário e professor Isauri falando da profissão deles. Profissionais excelentes. Mariana falando da área que ela está atuando agora, coach, né? Tive aqui Luciana, que é a tua prima, né? Minha prima, tua prima, doutora Luciana Domingues, né? Um podcast muito bacana também. E Jai também esteve aqui falando de política, e também tivemos, né, um blogueiro de nossa cidade, foi um podcast muito bacana com o Kleber. Enfim, como você falou, né, o podcast tem essa função e é importante, né? Seria importante que as pessoas pudessem assistir e prestigiar cada convidado que veio aqui. E também, porque cada um tem algo a oferecer, né? E também compartilhar, né? Sim, não só o conhecimento, ele é importante por isso. Quando a gente aprende uma coisa, vai ficando mais fácil para você compartilha. Sim. Quando eu compartilho algo que eu sei, então por isso que participar de um momento como esse é compartilhar aquilo que eu venho estudando. Amadeu, e uma coisa que me deixa, assim, sabe, muito feliz nesses podcasts, nos 7 episódios, com o teu agora, que é o 7º episódio, é que eu tenho entrevistado pessoas aqui, alguns profissionais, outras pessoas, assim, conhecidas da nossa cidade. Todos, assim, estudaram no Colégio Senhor do Bonfim, na escola pública, e hoje, né, grandes profissionais, pessoas inteligentes, pessoas que fazem coisas importantes para o nosso município. Isso me deixa muito feliz, sabe?
como eu estava te falando, né? Tantos anos que eu trabalho no CEO do Bonfim e hoje tendo a oportunidade, né, de rever ex-alunos e grandes profissionais, né? Você é um grande profissional, não é porque você está aqui na minha frente, mas você é um grande profissional. Eu já ouvi várias pessoas falar do teu trabalho. E você foi aluno, né, do senhor do Bonfim, de escola pública, né? Fala um pouquinho sobre isso, hein? É algo que me deixa muito orgulhoso. Inclusive, falar na educação, eu fico até emocionado, porque eu me espelho muito no professor, Ney. O professor é um profissional batalhador. É um profissional que, às vezes, a comunidade não entende. Sofredor também, sofredor, né? Não entende o peso que é. Os professores que eu tiveram paciência comigo. Os professores que eu tive acreditaram no potencial que nem eu sabia que tinha. É verdade. Hoje, quando as pessoas me vêm falando, né, você percebeu que eu gosto muito de conversar. Sim. Amadeu, mas você tem um dom. Amadeu, você tem... Gente, eu não tenho nada, não. Eu simplesmente comecei a potencializar as coisas, passei a estudar aquela área e fui me permitindo. Você era um aluno calado. Sim. Você era bem caladinho, sabe? Ficava assim na toa. É isso que eu tô observando. Você não tá deixando eu falar. Mas eu sou tímido. Mas na verdade, gente, quem tem que falar é ele mesmo, né? Ele é um profissional. Sim, eu sou tímido. Pra quem me conhece na intimidade sabe o quanto eu sou tímido, mas quando é um assunto que eu gosto, eu falo, eu consigo me expressar, e eu aprendi isso na educação. Quando os professores falavam, ó, meu amigo, talvez não seja matemática, não, mas se você tem identificação com alguma coisa, aposte, faça mais, siga adiante, você consegue. E quando um adulto acredita naquele adolescente, já é um pontapé para começar. Mas foi graças à educação que eu pensei, peraí, ó. Aí os colegas falavam na sala de aula, Deus, você gosta de ouvir, você gosta de conversar com as pessoas, mesmo... Ainda que calado num grupo, você consegue interagir no dia a dia ali com as pessoas. Hoje eu consigo me expressar melhor em grupo porque eu me permiti, através das orientações da educação, fazer melhor, buscar mais. Então, eu sou tímido, eu fui gago na adolescência, né? Passei por um processo de gagueira, cerca de 6 meses, em que a comunicação para mim era muito difícil. Então eu aprendi algumas situações que eu posso melhorar. E todo dia eu vou lapidando, vou fazendo aos poucos. Então a pessoa fala assim, você tem um dom. Não, bicho, não tenho dom nenhum, não tenho nada especial. Eu simplesmente acredito que dá pra fazer melhor todo santo dia. Eu gostaria só de deixar uma frase que eu uso em todos os lugares, que é de um educador, Mário Sérgio Cortella. Sim. Aí aparece todo mundo que me conhece, Amadeu vai falar dessa frase de novo. Ele fala que pra gente cada vez fazer o nosso melhor, na condição que nós temos, enquanto nós não tivermos condições melhores, para fazermos melhor ainda. Então, Amadeu, ele não é um profissional perfeito e não precisa ser. Mas pode ter certeza que no momento que você estiver com o Amadeu, ele está dando o melhor dele. E o melhor dele é na condição que ele tem, que amanhã ele vai buscar fazer melhor ainda. A educação me ensinou isso. Através, inclusive, dos problemas de matemática, eu aprendi que existem outros caminhos para chegar lá. Sim. Que não necessariamente aquele que aquele colega fez, o que o professor está pedindo. Os meus colegas me ensinaram outros caminhos. Eu pude ver na vida que eu posso fazer da melhor maneira possível todos os dias. Não é melhor que o outro, é melhor que eu posso fazer no dia a dia. Que bacana, né? Um dia eu te dei aula, agora você está me dando aula. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu vou... Olha só, gente, nosso podcast, se parasse agora, já estava satisfatório, porque foi muito bom, muita coisa boa você falou aí, muita coisa importante, não é boa não, importante, muitas dúvidas, mas eu vou tirar um pouquinho mais dele. Ele está aqui, chegou aqui, já sabe. Tem mais aqui, como eu falei, né, da caixinha de pergunta, uma pessoa, uma mãe, né, eu sei que é uma mãe, ela fez uma pergunta e eu vou fazer essa pergunta a você. Quem vai responder é você. À vontade. Eu responderia do meu jeito. Você vai responder enquanto psicólogo, né? É certo tirar o celular do filho por desobediência? Na verdade, isso depende muito. Quando se fala no celular, né, eu tenho percebido diversas situações extremas em que o adolescente, a criança, ela não tem limites. E a desobediência vem dessa falta de limites mesmo. A criança, gente, ela vai aprender no dia a dia com o adulto. A criança, ela aprende pelo exemplo. Aprendi isso na educação, né? Sim. A criança, ela aprende pelo exemplo. Eu tenho visto diversos pais que falam, mas meu filho não faz, meu filho não quer estudar, meu filho tem dificuldade de concentração, meu filho só quer saber do celular. Mas como é que está o exemplo em casa? Então assim, Amadeu, é correto tirar o celular do meu filho? Depende. E que tal se nós buscarmos pelo equilíbrio das coisas?
O celular, gente, é uma ferramenta maravilhosa, se soubermos usar. É verdade. Eu tenho visto que 80% dos casos que eu acompanho clinicamente, as pessoas não têm limite com o uso do celular. E aí a criança ela fica dependente daquele que a gente poderia falar de um ganho emocional maior, porque o celular a internet traz cada vez mais ganhos rápidos. E aí tá faltando esse vínculo da família de entender, ó, você precisa ter disciplina. O Amadeu, você falou uma coisa aí interessante, né, da questão do celular. Tem uma resolução nova aí, né, do governo, uma lei proibindo o uso do celular nas escolas para esse ano. Mas nós, né, do Senhor do Bonfim, a direção fez uma reunião com professores, pais, né, e nós decidimos tirar o celular dos alunos desde o ano passado. Sabe, no início foi um pouco difícil, porque quase todo adolescente hoje tem um celular, né? Sim. Foi um pouco difícil a resistência dos alunos, mas os dias foram passando e eles foram acostumando. E agora nós já estamos no 2º ano sem o celular e tem melhorado bastante, sabe? Eu tenho percebido isso na sala de aula, que a ausência do celular tem contribuído, né, para um melhor desempenho. Ainda não é o ideal, mas é um melhor desempenho na sala de aula. É porque tudo é construído. Então, assim, essa situação, por exemplo, eu acho muito válida, em que na sala de aula o aluno ele precisa estar presente. Quantas das vezes a gente está fazendo uma coisa que conversa com o adolescente, conversa com a criança, ele, tá bom, só responde, mas a cara tá no celular, não tá nem te ouvindo. Uhum. Numa sala de aula, você vai dar uma aula, você vai falar sobre um assunto que seja interessante, ele vai ouvir o quê com o celular na mão? Verdade. Então, assim, é por isso que eu falo, nós vamos buscar pelo equilíbrio. Vão ter momentos em que nós vamos usar o celular de maneira ponderada para aprender algo novo. Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou psicólogo, mas eu acompanho canais no YouTube que falam sobre diversos temas. Fala sobre empreendedorismo, fala sobre investimento, fala sobre psicologia. E de cada tema desse eu vou acrescentando para a minha bagagem. Agora, o que é que está acontecendo muito, professor? É que o adolescente, os familiares, a comunidade têm usado o celular de maneira exagerada, achando que é simples, isso aqui é brincadeira, eu tô só distraindo a minha mente. E que tal? Se nós buscarmos distrair a nossa mente com coisas boas, com conteúdo, por exemplo. Verdade. Tá faltando leitura. E aí quando eu sugiro a leitura, por exemplo, para os pacientes, Amadeu, mas aí o livro, o acesso ao livro é difícil, aí eu dei uma sugestão. Tem aplicativos, por exemplo, de leitura gratuita, onde quanto mais você lê, você acumula pontos e ganha livros. Uhum. Poxa, eu tenho um aplicativo aí que todo mês eu ganho um livro. Isso tem estimulado o hábito da leitura, de entender que o hábito ele é desenvolvido no dia a dia, com a repetição. Então, se eu quero desenvolver o hábito da leitura, que tal se eu começar aos poucos? É verdade. Tem que começar. Então, eu vou ler 2 páginas, eu vou ler um parágrafo, vou começar aos poucos. Que tal se começarmos a ver na nossa família uma mudança na nossa rotina, no nosso dia a dia? Amadeu, você quer me dizer então que é para eu tirar o celular do meu filho? Depende, mãe. Se o seu filho, ele passa boa parte do tempo só no celular e vocês não interagem, vocês não conversam. Mas ele tá desobediente. Então vamos acolher ele para ver quais são as identificações que ele tem, as coisas da vida, o que ele gosta, o que faz bem. Outra dica importante, quando se fala até na questão da educação infantil, pais, acompanhe o que o seu filho está assistindo no celular. Eu tô vendo pai refém de criança de 12 anos. Eu acompanho isso todos os dias no CRAS. Acredito, não, realmente isso acontece muito. E aí, tem mais uma pergunta aqui, que agora você é filho, você é pai, né, creio. Sim, sou pai, tenho 2 filhas. Exato, então essa pergunta aqui, acho que é mais fácil um pai responder do que o psicólogo mesmo, mas talvez seja para o psicólogo, né, foi feito também por uma seguidora. O que fazer com um adolescente que você mostra o que é certo ou errado, pede para não esconder nada, e depois você pega na mentira, com o uso do celular, prints, essas coisas? Mas assim, esse é um tema bem interessante, Ney. Eu tenho escutado as pessoas falarem assim, você mostra o certo e o errado, mas você mostra como? Só falando? Eu falei que a criança ela aprende pelo exemplo. Eu tenho visto diversos adultos que eles gostam muito de falar o que é certo, falar o que é errado para a criança. Não, você não deve fazer isso. Mas ele está fazendo. Mas ele esconde o celular, ele tem senha no celular, ele tem determinadas coisas que ele faz e a criança está observando. Gente, a criança é uma esponja. E essa criança vai virar um adolescente, vai se tornar um adulto e vai repetir o ciclo. Então, que tal? Mas eu já falei para ele o que é certo. Mas você está fazendo o que é certo?
Eu tô vendo um monte de pais aí que falam, ó, eu falei pro meu filho que ele tem que dormir 10 horas da noite. Mas você foi dormir 10 horas da noite? Você preparou o ambiente para isso? Você desligou a TV, você deixou o celular de lado, você apagou as luzes para que o seu filho entenda que naquele determinado horário é para começar a se preparar para descansar? Um exemplo simples que eu vejo diversas vezes na clínica. Amadeu, meu filho, não consegue dormir cedo. Aí quando chega para ir para a escola de manhã, ele vai a pulso, parece um zumbi. Ô mãe, me fale sobre sua rotina aqui, como é? Ah, eu chego em casa tarde, aí eu vou fazer a janta, e aí eu vou assistir a novela. Essa novela vai acabar 11 horas. Ah, mas a gente já emenda com a série que eu tô gostando. Seu filho tá vendo se assim a série até mais tarde, mãe. Verdade. Ah, mas ele daqui a pouco eu nem percebi, ele tá do lado, Amadeu, assistindo com o celular na mão. Que tal se nós mudarmos o nosso ambiente e mostrar pro nosso filho na prática? Gente, a criança aprende na prática. Você vai falar teoria. Se você não mostrar pra ele não vai aprender. Mas, rapaz, você fica falando essas coisas. Meu filho tá aqui assistindo a gente, você falando isso. E pegou pra mim, viu? Pegou pra mim. Mas pega pra mim também, professor, porque eu sou pai. Então eu preciso falar sobre isso para que possamos cada vez mais aprender a como fazer melhor. Então, eu tenho 2 filhas. Eu tenho Melissa e tenho Sofia. Sofia é bebê ainda. Tem coisas que eu falo pra Melissa que eu preciso fazer, senão ela não vai entender. Melissa, tem que falar baixo. Mas eu tô falando alto. Como é que ela vai entender? É verdade. Amadeu, vamos entrar agora, a gente tá falando de saúde mental e tal, mas você é filho, tem sua mãe e seu pai, você é pai, tem sua esposa, seus filhos, você atende casais, talvez individualmente, não sei, já atendeu Casais casal? Também, já atendeu? Atendo. Ah, então essa pergunta vai encaixar bem, é que a gente vai entrar numa questão agora de relacionamento. Sim. Eu queria te perguntar como melhorar a comunicação num relacionamento. A primeira parte... Você sabe que hoje a comunicação, na verdade não é a comunicação, a falta de comunicação tem atrapalhado muito, né? E a pergunta é essa, como melhorar a comunicação? Parece engraçado, professor. Conversando cada vez mais. Qual é o problema da nossa comunicação quando se fala um relacionamento? É porque a gente espera para conversar quando acumula. Sim. Quando o copo enche. E quando é que e como é que nós conversamos quando o copo enche? É com paciência? A gente escuta? Não. Aí a pessoa berra, ninguém se escuta. Eu posso te falar uma coisa? Até 2. Aí você vai dizer se você concorda comigo. Sim. Né? E você continua respondendo nessa pergunta. Sim. Hoje, eu penso, né? Os casais, eles chegam, né? Aí depois de um banho, o que acontece muito é cada um senta no lado do sofá e pega o celular, não é isso? Sim. Isso é muito comum acontecer. Inclusive, já tem casos na clínica em que nós vamos buscar ajudar dessa forma na questão do relacionamento. Mas se nós formos observar melhor, professor, a grande maioria é assim. O casal, e isso reflete para os filhos também, porque os filhos vão repetir esse comportamento, em que cada um fica no celular, cada um fica num canto, e vai deixando acumular. Aquilo que incomoda, você acumula. Aquilo que não te faz bem, você deixa para depois. O nosso problema justamente é essa questão. A gente vai deixando para depois e vai acumulando. Lembra do exemplo que eu dei do copo? Que o copo ele vai debaixo da torneira, ela tá pingando. Sim. No final do dia ele tá cheio. O relacionamento é assim. Mas, Amadeu, você quer me dizer que a gente tem que brigar todo dia? Não, muito pelo contrário. Eu quero lhe dizer que você tem que conversar todos os dias. E como resolver esse tipo de situação de forma saudável? Primeiro, aprender que nós não podemos acumular. Quanto mais eu acumulo, mais difícil fica. Outra coisa é parar de guardar o que não presta. Eu tenho diversas situações onde o casal, na discussão, ele guardou aquela mágoa. E deixar uma coisa muito importante, professor, que a gente precisa entender na relação, é que nós somos diferentes. É uma pessoa diferente da outra. E aí fica muito a comparação. Que você é assim, você é assado e tem que ser desse jeito. A ideia do casal são 2 pessoas diferentes que se unem para formar uma família e elas vão se transformando no decorrer do processo. O diálogo ele é importante para que a gente consiga alinhar. A primeira coisa que a gente pode fazer na melhora da comunicação é parar de acumular. Então, a pessoa me falou uma coisa, eu guardei e vou deixando, depois a gente conversa. Eu vou guardando. Quando a pessoa vai conversar, já tá cheia, já tá... mas do nada a gente brigou. Não foi do nada, foi de um acúmulo. Que tal se nós tivermos um momento para deixar o celular de lado? Deixa eu conhecer melhor minha parceira, deixa eu conhecer melhor quem está do meu lado ali. Vamos conversar, vamos ter momentos juntos, que não são só momentos para intimidade, não. Qual é o problema da nossa situação atual em sociedade? É isso, que a gente só para conversar quando acumula.
Você falou uma coisa aí que eu me lembrei de uma situação. Eu conto sempre essa situação em alguns momentos da minha vida, né? Há alguns anos atrás, uns 10 anos, os meninos ainda eram adolescentes. Eu lembro que tinha aquele bar lá embaixo, o Multiprazer, lá onde eu Sim. posto mais piscinão. E eu almoçava muito ali, né? Eu fui com minha família almoçar lá. No Piscinão de Ramos. Piscinão de Ramos, né? Sim. Aí a gente foi almoçar e pedimos o almoço, né? Pedimos uma cervejinha e tal, tá tomando. Mas teve um momento que quando eu olhei assim pra mesa, tava eu com o celular, a minha esposa com o celular e os dois filhos que estavam sentados, que um era pequeno, não tinha, com o celular. Todo mundo com o celular na mão. Eu digo, opa, peraí. Vamos botar todo mundo o celular aqui na mesa? Sim. Pô, a gente saiu pra ir num ambiente bacana, chegou lá cada um com o celular na mão. Eu digo, A gente sai pra interagir, mas não interage. Não interage. A gente sai pra poder distrair a mente, não distrai a mente. O celular então, nós temos que aprender também, professor, até determinados limites e filtros pra, peraí, e o que é que eu tô fazendo demais, que tá acumulando no meu emocional? Eu tenho visto, e principalmente, entender que nós podemos mudar as coisas hoje. Não é amanhã, porque amanhã eu não tenho. Amanhã eu não sei como vai ser, mas hoje eu vou fazer melhor. E fazer melhor é aprender a ouvir. Tá faltando isso, tá faltando uma coisa importante, isso não é só no relacionamento não, mas para a sociedade. Tá faltando empatia. Sim. É se colocar no lugar do outro. Peraí, a forma como eu tô falando, se eu escutasse a pessoa falando comigo, seria uma coisa boa? Verdade. A forma como eu tô falando conseguiríamos chegar a um consenso? Então assim, isso só vai acontecer, só vai melhorar se nós nos permitirmos fazer aos poucos. Qual é o nosso problema? Até voltando à questão do relacionamento. A gente acumula e quer resolver tudo de uma vez. Aí só briga. É verdade. Aí na briga fica todo mundo com a cara fechada, fica todo mundo brigado. Aí vai deixando, vai empurrando com a barriga. É verdade. Tá faltando diálogo. Então, Amadeu, tá muito bacana, né? Como eu já falei, o nosso papo, mas tem muito mais coisa. Queria que você nos falasse sobre alguns temas, né? Algo que prejudica muitas pessoas é a baixa estima, né? Muitas pessoas com baixa estima não conseguem visualizar, né, coisas boas. Como desenvolver numa pessoa assim, ou a pessoa mesmo desenvolver a sua autoestima? Isso também tem que ser avaliado, né? Porque assim, tem características voltadas à autoestima que podem estar inseridas em algum adoecimento, por exemplo, em algum adoecimento emocional, onde a pessoa não consegue vencer aquele obstáculo e avaliar melhor as condições, as possibilidades. Mas se tratando de algo comum, se fosse para a gente dar um exemplo para o dia a dia, há uma dica que eu dou quando se fala em autoestima é parar de se comparar. É parar de olhar para o outro. Cara, peraí. Quando você falou isso, eu tava lendo isso aqui. Como lidar com a comparação. Sim, tem que parar. Engraçado, Edson. Quando ele falou parar de comparar, eu tava lendo isso aqui. E aqui tem dizendo assim, como lidar com a comparação constante nas redes sociais. É parar de comparar. As pessoas precisam entender que nós somos diferentes. Não precisa ser igual a ninguém. É muito interessante isso. Você já viu alguém postar uma foto feia na rede social? Se a foto é feia, é porque a pessoa não teve jeito mesmo, né? Mas... E ela tentou diversas vezes. Exatamente. Ela repetiu aquele processo. Hoje em dia, aí a gente traz a nostalgia dos tempos dos filmes das máquinas fotográficas, que eram 26 poses, 24 poses. Sim. E aí não tinha jeito. Aquilo, era só aquilo. Hoje não. Hoje com o digital, a pessoa, para tirar uma foto, ao ponto que a pessoa vai almoçar, ela tem que tirar a foto do prato primeiro, para mostrar o que ela tá fazendo. Por quê? Me diga uma coisa, onde foi que você assinou um contrato de que você deveria dar satisfação da sua vida para todo mundo? É verdade. E que você precisa ser igual a alguém? Outra coisa, as ferramentas das redes sociais, elas são muito enganosas, porque existem diversas, inclusive, pilantras, perdoe a palavra, fingindo ter o que não tem. É verdade. E as pessoas que estão, principalmente aqui na nossa cidade, por exemplo, cidades de pequeno porte, elas se frustram por não ter aquilo. Ô, Amadeu, mas a rede social ela é muito perigosa, sabe? Pra mente da gente mesmo, sim. sabe? Pra mente da gente. Muitas vezes você não sai, você resolve passar o final de semana em casa, quando você pega a rede social, teu amigo tá lá, né? Num lugar bem bacana, sabe? Sim. Poxa, onde fulano tá. E aí você acaba
né? Poxa, eu tô aqui em casa. Rapaz, a rede social é muito Outra perigosa. coisa, professor. Enquanto o meu amigo tá lá, beleza, se ele conseguiu nas condições dele. O pior é quando aquela pessoa ela se endivida para mostrar para os outros que ela tá naquele local, para mostrar para os outros que ela tá bem, tá fingindo. Quantas situações nós temos, inclusive, de pessoas que estão financeiramente endividadas, mas tem que mostrar. Eu tenho que postar uma roupa nova, eu tenho que comprar um carro bom. Mas por quê? Então nós temos que parar com essa comparação e entender que nós somos diferentes, nós temos potenciais e cada vez mais nós vamos fazer melhor para nós mesmos. E aí o trabalho em terapia vai poder desenvolver isso, onde a gente possa se conhecer melhor. Peraí, qual é o ponto que eu posso potencializar para mim? Porque eu estando bem, eu posso te ajudar. Se eu não estiver bem, eu não ajudo ninguém. Pois é, Amadeu. Vamos entrar aqui numa área, né, muito importante também, que eu creio que algumas mães que estão nos assistindo vai achar pertinente. Vamos entrar na área infantil, né? Como os pais podem ajudar no desenvolvimento emocional do seu filho, de uma criança? Ótimo. Inclusive, quando se fala na questão infantil, é muito importante que a gente consiga visualizar possibilidades de mudança para que aquela criança se torne um adolescente mais saudável, se torne um adolescente mais seguro de si. Como eu falei, a criança ela aprende pelo exemplo. E você, como pai, vai perceber algumas características que precisam ser melhoradas. É buscar ajuda. Vão ter coisas que nós não conseguimos fazer, eu vou buscar pela ajuda de um profissional. Qual é o caminho mais fácil de acesso a esses profissionais? A educação. Sim. Você vai observar que o professor em sala de aula pode te pontuar algumas características. Qual é a principal questão que eu tenho receio é quando o pai ele não quer escutar do professor aquela ponderação, aquela sugestão e não quer buscar pela ajuda por medo, por preconceito, por discriminação. Você vai ver que a criança ela vai conviver com você, ela vai conviver na escola. Deixa eu me comunicar com os profissionais que convivem com aquela criança para ver o que pode ser melhorado. Amadeu, você enquanto profissional da área da psicologia, né, quais são os erros mais comuns? Eu vejo alguns, depois eu falo, mas quais são os erros mais comuns que você vê que os pais cometem na educação dos seus filhos? Ney, o principal que eu consigo visualizar é a falta de limites. Eu acho que começa por aí. Gente, Concordo. Limite não é bater, não é forçar nada não, mas entender, dar ao nosso filho, às nossas crianças, o caminho para que ele conheça as coisas, para que ele descubra, para que ele construa. Tá faltando na família a construção. Concordo. Das coisas. Então, é muito comum, por exemplo, em situações onde o pai ele passou por uma situação mais delicada na infância e agora ele conseguiu alcançar um patamar melhor e aí ele faz com que o filho não passe por determinados processos, por determinadas situações de amadurecimento que são essenciais para ele entender o porquê do não. Quando você fala não com a criança, você explica o porquê. Verdade. Não é simplesmente, não porque eu não quero. Não, mas não é assim. Rapaz, você falou, e eu disse que eu sei alguns, e eu vou citar um aqui, ver se você concorda comigo. Sim. Inclusive acontece na minha casa, né? Eu tenho um filho que tem a minha netinha, e às vezes eu percebo que quando ela está com birra, o que é que eles fazem para resolver a birra? Um vídeo no celular ou na televisão. Sim. Eu vejo isso como um erro. Você concorda comigo? Sim, porque a gente, muitas das vezes, a gente quer, isso pode ser melhorado, porque muitas vezes a gente quer dar para o nosso filho uma outra distração. Nós precisamos aprender a conversar com as crianças também. Sim. Que é o que, volto a falar do professor, porque o professor, ele vai ter estratégias no dia a dia que ele vai precisar conversar com a criança sobre aqueles temas, para entender para ele, para mostrar para ele a importância dos limites, a importância do porquê não agora, a importância de que nós vamos construir juntos, mas se colocar à disposição também. A gente muitas das vezes tenta trocar uma coisa pela outra. A criança não quer uma coisa, a gente vai dando outra, vai dando cada vez mais opções, mas se envolvendo pouco. Você falou algumas coisas aqui que caem bem com essa pergunta que eu vou fazer agora. Como equilibrar autoridade e afeto, né, na criação? Através do respeito. O respeito ele é diferente do medo. Quando você fala autoridade, quando fala autoridade, a gente precisa prestar atenção se essa autoridade ela está querendo impor um medo na criança. Porque eu sou autoritário, eu sou adulto aqui. Quando eu converso com a criança, quando eu converso com o meu filho, com a minha filha, eu vou mostrar para ele o respeito que eu tenho por ela e ela vai mostrar que ela vai entender que eu, como adulto, quero o melhor. Isso só vai acontecer através do diálogo.
Entendi. Então, não precisa necessariamente uma questão voltada à autoridade, mas respeito. Respeito é maior que tudo. Eu não preciso ter medo de você. Eu te respeito. Então, se porventura, inclusive, você falar algo que eu não concorde, não tem problema algum. Eu respeito a tua opinião, nós não vamos bater boca, nós vamos nos agredir. Respeito, ele vai sempre sobressair através do diálogo. Se chegou um momento que não há diálogo, não tem mais respeito. Ó, Amadeu, a gente está falando da questão da criança, né, questão de infantil. A gente já falou, né, de sinais de que uma pessoa pode estar passando por problemas, mas assim, relacionado a uma criança, você como psicólogo, quais são os sinais assim que um pai e uma mãe pode perceber que seus filhos, crianças, não estou dizendo nem adolescente, está desenvolvendo um problema emocional? A maioria das características que a gente consegue observar hoje é voltada à ansiedade. E o que eu mais escuto na clínica, e aí quem vai saber até aprofundar melhor, são os profissionais que estão estudando mais a infância. É a questão voltada à ansiedade, que o mais comum que nós podemos ver é a agitação, por causa das redes sociais. As crianças estão absorvendo um conteúdo muito rápido, está ficando acelerada, isso está causando cada vez mais transtornos, onde elas não querem mais esperar acontecer, elas querem para ontem. Pois é, gente. Episódio 7 do Tinga Pod, o podcast da nossa cidade. Se você está assistindo esse podcast até esse momento, compartilha com seus amigos. Mostra que nós temos o nosso podcast também, né? Nós entrevistamos pessoas conhecidas da nossa cidade, profissionais de diversas áreas. Hoje nós estamos aqui com o Amadeu. Amadeu, nos dias de hoje, quais são os transtornos psicológicos mais comuns, né, que você consegue identificar? Quando se fala em transtorno, na clínica, o que eu mais trato é depressão, fobias, o toque também, transtorno. O toque também ele é bem constante. A própria ansiedade, porque da ansiedade a gente pode partir para outros transtornos também, é o mais visualizado na clínica, o mais tratado. E considero que seja o que vai ser mais visto também nos últimos anos, próximos anos. Você falou de ansiedade aí, qual um tratamento assim que você vê mais eficaz no tratamento no cuidado com a ansiedade e a depressão? Trazendo para a psicoterapia, a abordagem que eu utilizo é a TCC, é a terapia cognitivo-comportamental. Em questões de estudo científico, é o que tem trazido o melhor resultado, porque é uma metodologia mais prática, mais rápida, e tem tido uma aderência muito boa, né? O pessoal tem gostado bastante, tem sido, principalmente porque as pessoas buscam por algo mais rápido, algo mais prático no dia a dia. Sim. A TCC tem ajudado bastante no tratamento da depressão. Inclusive, os estudos científicos comprovam muita coisa avançando no tratamento com a TCC. Pois é, Amadeu. Então, tá muito bacana, né, esse bate-papo. Você tem, né, colocado muitas coisas aí que me tirou algumas dúvidas, sabe? Algumas dúvidas que eu realmente tinha. Eu creio que quem está nos assistindo também, né, conseguiu tirar algumas dúvidas. Claro que eu estou tendo a oportunidade de te fazer a pergunta e talvez quem está assistindo, né, tenha alguma coisa que gostaria de perguntar, mas infelizmente não conseguiu. Como você vê o futuro da psicologia com o avanço da tecnologia? Cada vez mais presente, Ney. Inclusive, hoje em dia, desde a pandemia, muita coisa mudou. Inclusive, essa adaptação para o acesso do profissional ao público. Eu considero que a pandemia, a psicologia, ela é essencial para que a gente consiga viver em comunidade e cada vez mais com a tecnologia facilita o acesso a profissionais que possam contribuir com aquela pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de locomoção, aquela pessoa que tem dificuldade de acessar os locais onde aquele profissional está e, principalmente, aquela pessoa que pode conciliar as coisas da vida dela. O que é que acontecia antes? As pessoas não iam ao psicólogo porque não tinha tempo. Eu trabalho o dia todo, mas eu não tenho horário. O horário comercial eu não consigo. Pronto. Na terapia online, que inclusive funciona, a gente pode conciliar com o nosso trabalho. Por exemplo, eu faço terapia no horário do almoço. Isso, eu ia te perguntar sobre isso. Eu conheço algumas pessoas, inclusive da minha família, que faz terapia online, né? E aí a pergunta é sobre isso. Essa terapia online é tão eficiente quanto a presencial? Sim. Tão eficiente? É tão eficaz? Sim. Pode ser, na verdade, tão eficaz? Ela é eficaz e ela é validada, inclusive, pelo Conselho de Psicologia. Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal, ela valida essa metodologia, inclusive já reconhece
os efeitos dela. Claro, o trabalho presencial, a gente vai sempre considerar que é o mais que ele é melhor, porque a gente consegue no olho visualizar melhor as situações, até porque o corpo fala. Mas isso não quer dizer que nós não podemos adaptar para o acesso do atendimento online. O que é que o atendimento online facilita? O acesso maior, a mais pessoas conseguirem acessar aquele profissional que antes nós não conseguíamos. Aquele profissional que ficava fechado em um ambiente só, recluso, consegue acessar o mundo inteiro através da internet. E aí eu volto àquela questão do preconceito. Tem pessoas que têm vergonha de ir num consultório. Isso ajuda bastante. Aquela pessoa que tem receio de, não vou não, porque se eu chegar na clínica e se eu esperar na recepção, as pessoas vão me ver ali. Exato. Pronto, no online você faz na sua casa, você faz na sala, no sofá, na cama. O preconceito ele é muito prejudicial na vida das pessoas. Vou citar aqui uma outra área, né? Por exemplo, o exame de próstata. Muitos homens têm problema sério e morrem porque não vai numa clínica, né? Aí, voltando à psicologia, algumas pessoas têm vergonha de dizer que está indo ao psicólogo, né? Por aquela questão que a gente já discutiu aqui anteriormente, o preconceito. E, de repente, ela tem a oportunidade de entrar em contato com o psicólogo e marcar uma sessão online e fazer de casa mesmo, né? Inclusive, isso ajuda muito. Eu queria pegar esse gancho que o senhor disse, a questão do câncer de próstata, inclusive porque é uma situação bem delicada que o próprio preconceito faz com que a pessoa possa tirar a própria vida. Sim, é isso que eu Ela desiste do tratamento por causa que tem medo, que tem vergonha de falar que vai fazer, passar pelo exame do toque, por exemplo. Amadeu, a gente falando, né, nessa questão da próstata, que tem um mês que é dedicado a isso, né? Eu lembrei do janeiro, né, Janeiro Branco, que é um mês também dedicado à questão da saúde mental. O Novembro Azul é o da próstata, o Janeiro Branco é a saúde mental. A questão e Setembro Amarelo também. Exatamente. Então, Amadeu, a gente tem visto, né, que as novas tecnologias, a modernidade, né, tem avançado cada vez mais. A gente vê tendências aí, né, emergentes, principalmente ligados à inteligência artificial, né? Como você acha que isso pode impactar nessa área da psicologia? A inteligência artificial ela tem a acrescentar em determinados pontos, mas eu sinto muito que a sociedade tem visto isso como um risco. Porque o IA vai dominar o mundo, as máquinas vão matar as pessoas. Eu sinto que nada substitui o ser humano. Quando se fala em trabalho em psicoterapia, nada substitui a mente humana. Porque através do atendimento do ser humano, ele consegue, através da empatia, através do olhar, através da observação clínica, proporcionar um acolhimento melhor. E eu sinto que nada vai substituir isso. Concordo com você. Voltando aqui o que eu citei anteriormente sobre o Janeiro Branco, Janeiro Branco é um mês, né, dedicado a... Não que a pessoa tenha que procurar o profissional da área só nesse mês, mas é um mês dedicado, né, a conscientizar as pessoas da importância, né, dessa questão da saúde mental. Qual a importância desses programas, né, desses projetos, né, do governo em dedicar aquele mês falando sobre um determinado tema? Você vê isso como algo muito importante? Sim, isso é importantíssimo, principalmente porque a gente precisa bater nessa tecla para que as pessoas entendam que a saúde mental ela deve ser acessada por todos. E tanto o Janeiro Branco quanto o Setembro Amarelo, porque, por exemplo, o Janeiro Branco é uma campanha nacional, ela foi criada por um psicólogo brasileiro e tudo mais, é uma campanha nacional. O Setembro Amarelo é uma campanha internacional, que veio para o Brasil também, e ambas conseguem acrescentar cada vez mais a nossa comunidade com informação, para quebrar preconceito, para tirar diversos mitos, desmistificar diversas coisas e, através da informação, a pessoa ter acesso ao tratamento de maneira correta. É isso, Amadeu. Quais são os recursos que você recomenda para quem quer entender um pouquinho mais dessa tua área, da psicologia? O principal recurso que nós temos hoje, que é maravilhoso, né, e que infelizmente muitos não sabem usar, é a internet. Tem diversos canais especializados em falar sobre psicologia, sobre trabalho científico. Entendi. Agora eu sugiro que a gente aprenda a ter filtros. Quando eu recomendo que um paciente meu acompanhe um canal no YouTube, veja quem é aquele profissional que faz vídeos, por exemplo, sobre o que ele está falando. Deixa eu ver
sobre a área que ele está estudando, para que eu consiga entender a base daquele tema que ele está tocando. Então, o YouTube, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, hoje existem profissionais que têm canais falando sobre psicologia, falando sobre estudo, falando sobre depressão. O que eu recomendo, o que eu mais vejo nos momentos de folga é Eslen Delanogari. É um psicólogo, doutor na área da neurociência, e que inclusive ele tem um programa bem interessante que fala muito sobre desenvolvimento pessoal, que fala muito sobre ações que nós podemos fazer no dia a dia que vão mudar a nossa vida aos poucos. Sim. E é isso que está precisando a gente aprender, que todo dia eu posso fazer um pouquinho, todo dia eu posso fazer mais, e conscientizar cada vez mais da importância do acesso à psicoterapia, ao tratamento em saúde mental. Tem diversos canais, mas eu sempre recomendo que veja quem é o profissional que está falando sobre aquilo, que veja o histórico dele, que veja sobre a área que ele está estudando, para que não seja algo aleatório. Entendi. Você como psicólogo, quais os primeiros passos que você acha que uma pessoa que está pensando em procurar fazer uma terapia, quais são os primeiros passos que ela deve seguir? Primeiro, ela pode, como nós temos acesso hoje à tecnologia, ela pode conhecer sobre as áreas da psicoterapia, as áreas, na verdade, da psicologia, e qual ela tem maior identificação. Como é que ela consegue fazer isso? Acessando na internet, por exemplo, ela vai ver os depoimentos das pessoas que foram atendidas por aquele profissional, ela vai ver se há uma identificação com aquilo que ela gosta. Na psicologia, existem, inclusive, diversas abordagens, ela pode conhecer sobre aquelas abordagens, como é a metodologia, e aquela que ela se identificar mais, através do review, através do reconhecimento das pessoas, ela pode marcar o atendimento. E no atendimento presencial, inclusive, também se permitir que aquela primeira consulta, por exemplo, é a consulta onde ela vai poder conhecer melhor o profissional. Inclusive, eu quero até falar uma coisa importante, Ney. Quando se fala no atendimento do psicólogo, e aí tem uma questão bem interessante. O psicólogo, não sei se você sabe, mas o psicólogo ele não consegue fazer o atendimento de um familiar. De uma pessoa que tem vínculo com ele, porque não funciona como deveria. Alguns estudos falam a questão que poderia fazer e tudo mais, mas eu vejo muito na prática clínica que para nós entrarmos em terapia, para nós entrarmos no trabalho em psicoterapia, é necessário que os dois lados estejam vazios. Como assim? É necessário que o paciente ele esteja vazio para recomeçar um processo e o terapeuta também, o psicólogo também. Por quê? Se isso não acontecer, por exemplo, se eu tenho um histórico, aquela pessoa eu conheço desde a infância, ela é meu familiar, eu sei diversas histórias sobre ela e o meu subconsciente ele vai tentar antecipar o processo. O processo de terapia, gente, é uma construção. Se eu tento antecipar, eu vou querer colocar a casa antes o telhado antes da casa está pronta. Entendi. Então, ele vai tentar se antecipar. Da mesma forma, o paciente também, o subconsciente vai sabotar. Poxa, mas aí é Amadeu, é seu primo. Amadeu você conheceu na infância, aí vai trazer as histórias de Amadeu. Quando nós entramos vazio, nós vamos nos conhecendo no meio do processo, e aí vai havendo as identificações, vai reconstruindo um novo caminho. Eu te perguntei, né, antes dessa resposta aí, sobre os passos que a pessoa deve seguir, aquele que está pensando em procurar fazer uma terapia, né? Agora eu queria te perguntar para aquele que fez a terapia. O que é que ele deve fazer para manter os benefícios da terapia no dia a dia dele? Primeiro, entender que o processo de psicoterapia é um processo de construção, onde o profissional de psicologia ele vai sugerir um caminho, mas a pessoa precisa seguir. Não vai adiantar a gente, no tratamento de psicoterapia, acordar algumas coisas, fazer alguns acordos que precisam ser mudados e a pessoa não mudar. É executar o que é proposto e entender que tudo o que é proposto, inclusive o trabalho em psicoterapia é um trabalho muito aberto de diálogo. O paciente ele vai expressar as situações, ele vai entrar em um consenso com o profissional e nós vamos chegar ao melhor caminho para ele. Não é o melhor caminho para o profissional, porque quem vai seguir é ele. Entendi. Então, nós vamos propor algumas ações, algumas estratégias, a pessoa vai executando e nós vamos acompanhar. Entendi. Esse acompanhamento é importantíssimo. Entendi. Pois é, Amadeu, esse bate-papo está muito esclarecedor para mim, sabe? Creio que para os nossos seguidores também está muito esclarecedor, muito bom. Se a gente pudesse, eu acho que a gente conversaria aqui por 5, 6 horas sem parar, sabe? Que bom. E é uma pena que a gente tenha um tempo estipulado, né? A gente tem que estar enxugando algumas coisas. Tem muita coisa que eu poderia te perguntar, não fiz essa pergunta.
Mas eu creio que o que está sendo perguntado está sendo importante, né, para muitas pessoas. E o bom do podcast, professor, é que a gente pode vir aqui mais vezes. Sim. Podemos vir em outros momentos, abordar sobre outros temas. Inclusive, sim, eu quero deixar uma sugestão aí para os ouvintes, para o pessoal que está acompanhando o canal. Deixem temas. Sugiram temas para que a gente possa abordar aqui, profissionais que a gente possa convidar. Eu me coloco à disposição para que a gente possa fortalecer. Você acredita isso que você fez? Eu fiz no início, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta para que as pessoas dissessem que profissional eles queriam aqui. Alguns eu trouxe, né? Inclusive psicólogo. Muitos pediram psicólogos, né? E tá aí, né? Você convidei Renata, você deve conhecer, psicóloga, né, infantil. Sim, ela aceitou o convite, mas ainda não deu certo. Um dia ela vai estar aqui. Vai ser um bate-papo muito bom. Sim, sim. Você pode retornar aqui, né? Sim. É tanta coisa. Pelo que eu vi aqui da nossa conversa, tem muito mais coisa que a gente poderia estar conversando, né? Sim. Mas quem ganha isso? Quem ganha é quem está nos assistindo. Quem ganha sou eu que estou aqui ouvindo você. Quem ganha é você que está passando essas informações, né, para as pessoas. E todo dia a gente aprende algo novo. É nesse diálogo que a gente vai aprimorando. Não, a vida da gente é um eterno aprendizado, né? Pois é, Amadeu. Existe algum comportamento humano que ainda é mistério na área da psicologia? Professor, falar sobre uma questão misteriosa, acredito que não, porque hoje tudo é muito bem estudado. Sim. Além de estudado, é testado. Então, por exemplo, acredito que o que o senhor perguntou envolve muito as questões místicas. A psicologia ela tem explicação para muita coisa, para praticamente tudo. Então, por exemplo, quando se fala no adoecimento mental, vamos trazer para a realidade do nosso município, por exemplo. Sim. Tem situações de pessoas que em surto psicótico têm determinados comportamentos. Aí a comunidade que fala, porque é encosto, porque é não sei o quê, porque... E começam a justificar uma coisa que a psicologia consegue explicar. A psicologia, a psiquiatria consegue explicar o adoecimento. Eu não tô falando nada de religião não, viu, gente? Não tenho nada contra as religiões, respeito todas elas, inclusive. Mas a psicologia hoje consegue dar clareza, através dos estudos em saúde mental, o que é cada coisa. O que aquilo, inclusive, antes de falarmos em saúde mental, o tratamento como era feito com as pessoas era um tratamento invasivo, porque não sabia o que fazer. Hoje em dia, eu digo que porque eu tenho que fortalecer o tratamento em psicoterapia, o tratamento em saúde mental, porque hoje é mais fácil, é um comprimido que o médico passa, um psiquiatra passa, porque o cara vai tomar, não vai doer nada. Antigamente, para chegarmos a um estudo, era necessário tirar algumas partes do corpo da pessoa, era necessário uma incisão craniana para chegar a determinados pontos. Hoje não. Hoje está muito bem estudado e a psicologia, não só a psicologia, mas a psiquiatria, a saúde mental, consegue explicar com mais clareza aquilo que antes não era visualizado. Aquilo que antes a gente achava que era coisa de outro mundo. Pois é, Amadeu, é isso. Eu tô ficando meio para baixo aqui porque nosso bate-papo tá chegando ao fim e tá muito prazeroso fazer esse podcast com você, né? Eu aprendi muito, né? Confesso que eu aprendi muito hoje aqui, assim como quem está assistindo também vai aprender muito. E um dia a gente retorna, né? Sim. Ficou muita coisa que a gente pode falar, as pessoas vão questionar algumas coisas e isso vai ficar guardado, né? Outro dia a gente conversa aqui sobre isso. Eu queria te fazer uma última pergunta antes de fazer os agradecimentos, né? A felicidade é um estado possível de ser alcançado permanentemente? A felicidade, né, eu considero que, quando você fala permanentemente, é bem complicado, porque a vida ela não é perfeita. Sim. A perfeição ela não existe, mas nós podemos buscar todos os dias uma melhora. Sim. Quando se fala em felicidade permanente, é perfeição. Sim. Eu não acredito em perfeição. Eu acredito que todos nós somos imperfeitos, mas que podemos fazer o melhor a cada dia. Então vou refazer a pergunta. A felicidade é um estado possível de se alcançar através... Com certeza, com certeza. Em todos os momentos, a felicidade ela pode ser alcançada. E é o que nós vamos buscar no dia a dia, aprimorando, melhorando e deixar de lado que eu não preciso ser perfeito, não preciso ter uma vida perfeita não. Mas eu posso ser feliz com o pouco que eu tenho. Isso concordo com você, concordo. Muito obrigado pela resposta. Pois é, gente, nosso 7º episódio do podcast está chegando ao final. Eu confesso a vocês que eu achei muito bacana esse bate-papo aqui, porque eu tinha muitas dúvidas em relação a essa questão da psicologia, né? Tinha mesmo, e
as dúvidas que eu tinha, eu tentei tirar aqui com o Amadeu e ele foi muito preciso nas respostas. É como ele mesmo falou, nós podemos voltar aqui um outro dia, porque tem muita coisa que eu gostaria de saber ainda e não consegui perguntar, né? A psicologia é uma área do conhecimento muito procurada nos dias atuais e necessária, né, como nós falamos aqui. Não é em 1 hora, 2 horas de podcast que a gente vai conseguir falar tudo. Mas foi muito bom, Amadeu. Eu queria te agradecer, dizer para você, né, da felicidade, né, e o prazer que eu tive de ter você aqui, né, nessa mesa, no nosso podcast. E dizer que você se mostrou, né, bem seguro nas respostas. Isso para mim foi muito bacana, porque às vezes a gente faz uma pergunta e fica na dúvida, tá? Eu não fiquei na dúvida, né, naquilo que você me respondeu. Conseguiu esclarecer. Conseguiu esclarecer para mim. Queria te agradecer mesmo de coração por você ter dado a oportunidade, né, de eu ouvir, né, essas respostas e as pessoas que estão nos assistindo também. E dizer que as portas vão estar abertas, né, para quando você puder e quiser voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo tão gostoso. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu sinto honrado em receber esse convite e poder fazer parte desse projeto tão importante e me coloco à disposição para que possamos, até com outros profissionais também, bater esse papo, poder falar sobre saúde mental, poder falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre estratégias que nós podemos usar para melhorar a nossa vida, que eu sei que é cheio de desafios, mas nós vamos vencer todos eles. É isso, Amadeu. É isso, gente. Eu queria agradecer a todos que chegaram até esse momento, que se vocês chegaram até esse momento, vocês ouviram muitas coisas boas, né, esclarecedoras. Fica um abraço aqui a todos vocês e até a próxima. Logo, logo nós temos o episódio 8 do Tinga Pod, o podcast da nossa cidade.